E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Lucas Israel e hoje estou aqui dando aula para vocês, tá? Sobre reprodução sexuada e assexuada em plantas, né? Como vocês já sabem, seres vivos precisam se reproduzir e existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, né? No caso das plantas, elas são seres vivos e por isso elas também se reproduzem e elas se reproduzem dos dois tipos, tá bom? Então a gente vai ver que as plantas, tem algumas plantas se reproduzem sexuadamente, mas também existem reprodução assexuada nas plantas, tá? Então vamos lá. Para a gente poder entrar no conteúdo em si, que é a reprodução das plantas, a gente tem que primeiro dar uma revisada sobre o que a gente já sabe sobre as plantas. Primeiro, a maioria das plantas apresenta raiz, caule e folha, tá? E esses três aqui são chamados de órgãos vegetativos das plantas, ou seja, órgãos das plantas. Nós, seres humanos, nós temos nossos órgãos dentro do nosso corpo, que faz com que cada um tenha ali a sua função para manter a gente vivo. As plantas são seres vivos, então elas também têm os órgãos delas, que têm função e que ajudam a manter essa planta aí viva, tá bom? No caso da raiz, qual é a função da raiz? Pega água e nutrientes no solo, tá bom? Água e sais minerais. Qual é a função do caule? Ter ali dentro dele os vasos condutores de seiva, tá? Para carregar esses nutrientes para toda a planta. Qual é a função da folha? Capturar a luz solar para fazer aí a fotossíntese, que é a respiração da planta, tá bom? Então aí, função de cada um para a gente dar só aquela lembradazinha básica, tá? E a gente tem também as flores, que são órgãos reprodutivos, né? Que as plantas usam para reprodução. Vale lembrar que nem todas as plantas possuem flores, tá bom? Então algumas plantas vão ter ali a reprodução diferenciada. Nesse caso aqui da reprodução, a gente divide as plantas em dois tipos, tá bom? Em plantas com flores e plantas sem flores. Por que isso, professor? Porque em plantas que possuem flor, a reprodução ela acontece de uma determinada forma. Já nas plantas que não possuem flores, a reprodução ela acontece de uma forma um pouquinho diferenciada, tá? Para isso a gente tem que lembrar, para a gente entender isso aí direito, a gente tem que lembrar que existem 4 tipos de plantas na natureza. A gente tem as briófitas, que são as plantas menores, as plantas mais pequenas da natureza, que são tão pequenas que nem possuem caule, tá? A gente tem as pteridófitas, que elas já possuem vasos condutores de seiva, né, uma característica delas, já são maiorzinhas. A gente tem as gimnospermas, que já são plantas completas, porém elas não possuem flores e nem fruto, né, não dão fruto também. E a gente tem as angiospermas, que é a principal característica delas, que são as plantas que a gente tem maior abundância aí no planeta, é que elas têm flor. As angiospermas possuem flores e também possuem fruto, tá bom? Então a gente divide as plantas da seguinte maneira aqui na reprodução: plantas que possuem flor e plantas que não possuem flor. E para que vocês entendam, né, qual é a diferença da reprodução desses dois tipos de planta, a gente vai ter que olhar a reprodução de uma para uma, tá bom? Então eu já separei aqui para vocês um esquemazinho, eu vou já mostrar. Mas antes, para a reprodução sexuada das plantas, a gente precisa saber o quê? Que tem a presença de gametas. O que são gametas? Vocês viram na aula passada. Gametas são células especiais de reprodução, células que carregam material genético. E o gameta, a gente tem dois tipos. A gente tem o gameta masculino e o gameta feminino. Tá bom? Toda reprodução que há presença de gameta masculino e feminino é uma reprodução sexuada, tá bom? Uma reprodução onde tem a presença de gametas. Se não tem presença de gameta, não é uma reprodução sexuada, tá bom? A reprodução sexuada depende de haver fertilização ou fecundação. Professor, o que é isso? Fertilização ou fecundação é quando existe o contato, a interação entre dois gametas diferentes, entre um gameta masculino e um gameta feminino, tá bom? Quando um feminino
um gameta masculino entra em contato com um gameta feminino, a gente diz aí que houve uma fertilização, uma fecundação, que dá origem aí ao embrião, tá bom? Tendo dito isso, vamos para os esquemas de reprodução. Primeiro a gente vai começar aqui, ó, os esquemas de reprodução. Primeiro a gente vai começar pelas mais simples, né, as plantas mais simples, que são as briófitas. Briófitas são as menores plantas do reino animal, do reino plantae, e se caracterizam por serem muito pequenas, né, e não possuírem caule nem vasos condutores de seiva. Então vamos lá. Aqui na reprodução das briófitas, tá? Aqui um esqueminha aqui com a reprodução delas. A gente pode notar já de cara que o quê? Que os sexos são separados, tá bom? Ou seja, existe uma plantinha para a produção do gameta feminino e existe uma outra planta que vai produzir apenas um gameta masculino, tá bom? Nesse caso aqui, a gente pode chamar aqui de gametófito masculino e gametófito feminino. O que diabo é um gametófito, professor? Gametófito é a parte da planta ou a planta, tá, que produz o gameta para reprodução. No caso, um gametófito masculino vai ser a planta, ou no caso aqui a planta, né, ou a parte da planta que vai produzir o gameta masculino. E o gametófito feminino vai ser aquela que vai produzir o gameta feminino. Nesse caso aqui, ó, o gametófito masculino produz os gametas masculinos, enquanto o feminino produz o óvulo, que é o gameta feminino aqui da planta, tá bom? Também chamado de oosfera, tá? Aqui, ó. Para que a fecundação ocorra, reprodução ocorra, esse gameta masculino aqui, produzido pelo gametófito masculino, ele tem que entrar em contato com o gameta feminino, produzido aqui pela plantinha do gameta feminino, tá bom? Para que isso ocorra, né, no caso específico das briófitas, a gente necessita o quê? Da presença de água, porque os gametas masculinos aqui das briófitas, eles não têm, na verdade, os gametas das plantas, eles não têm locomoção. E por isso, no caso aqui das briófitas, a gente necessita da presença de água. As plantas necessitam da presença de água, um lugar úmido com água, para que esses gametas sejam carregados pela água e possam entrar em contato um com o outro, tá bom? Quando o gameta masculino aqui, ó, tá, entra em contato com o gameta feminino, a gente tem aqui a fecundação. Após a fecundação, existe a criação, né, o nascimento de um esporófito. Professor, o que diabo é um esporófito? Esporófito é a parte da planta onde vão ser criados, né, vão ser guardados ali os esporos, tá? Professor, o que é um esporo? Esporos são estruturas de reprodução, tá, que a gente encontra nas plantas, nas algas e também nos fungos, tá? Essas estruturas elas trabalham ali diretamente dentro da reprodução, tá, das plantas. No caso aqui que a gente está estudando, a gente vai ver bastante, tá bom? Quando a fecundação ocorre, que a gente está vendo aqui, ó, fecundação ocorreu, entrou em contato o gameta masculino com o gameta feminino, tá? Houve o crescimento aqui, ó, de um esporófito. Esse esporófito ele vai crescer, se desenvolver e vai ser sempre em cima da planta feminina, tá? Do gametófito feminino, tá bom? Que é onde vai estar o óvulo aqui, ó, vai ser fecundado e vai crescer. Então sempre na planta aí do gametófito feminino. Quando estiver já pronto ali, vou usar aqui a palavra maduro, né? Essas cápsulas elas vão se romper e vão liberar os esporos. Cada esporo desse aqui vai dar origem a uma nova briófitazinha aqui, uma briófita jovem, que vai fazer todo o ciclo de novo, tá bom? Então esse aqui é o método de reprodução das briófitas, tá bom? Após isso aqui a gente vai para as pteridófitas, tá? Então vamos lá. Aqui já tem um ciclo de reprodução das pteridófitas, tá bom? Como é que ocorre aqui? É bem parecido com o das briófitas. Existem pouquinhas diferenças só aqui, tá bom? A primeira diferença que a gente pode notar são os esporófitos, tá? Mas eu vou explicar aqui e vocês vão entender já já. Bom, na reprodução das briófitas, as briófitas também não possuem flor,
tá? Então, a reprodução dela vai ser bem parecida lá com a das briófitas. Nas pteridófitas, a gente tem uma planta adulta. Nessa planta adulta, a gente tem a presença dos esporófitos. Esses esporófitos eles já estão aqui já em ponto de bala, já para liberação dos esporos. Quando esses esporófitos liberam esses esporos, cada esporozinho desse, quando ele cai num ambiente propício, tá bom? Quando ele cai ali num ambiente bom para ele, eles vão dar uma germinada e vão gerar um gametófito. Lembra o que é um gametófito? Gametófito é a parte da planta que produz o quê? Que produz os gametas, tá bom? No caso das briófitas, aqui ó, a gente tem uma planta para cada gameta, né? A gente tem uma planta que produz o gameta masculino e a gente tem uma planta que produz o gameta feminino. No caso das pteridófitas, primeiro a gente libera os esporos, depois é que esses esporos eles vão virar gametófito. E olha só que interessante, aqui a gente só tem um gametófito, tá? Então esse carinha aqui, ó, que veio do esporo, ele vai tanto gerar o gameta masculino quanto o gameta feminino, tudo num local só, tá bom? Após a geração do gametófito, ele vai gerar os gametas, ó, gameta masculino e feminino. E o que precisa acontecer aqui? O contato. A gente precisa ter aí o contato do gameta masculino com o gameta feminino. E isso aqui só ocorre também na presença de água, tá? Como eu falei para vocês, os gametas das plantas eles não têm locomoção, então eles necessitam de agentes locomotores. No caso aqui das briófitas e das pteridófitas, é a água, tá bom? Então, briófita e pteridófita, agente de locomoção dos gametas é a água, tá bom? Quando a água bate aqui, o espermatozoide não, desculpa, o anterozoide, que é o gameta masculino da planta, vai entrar em contato com a oosfera, que é o gameta feminino, e aí a gente vai ter a fecundação e a criação, né, o nascimento de um esporófito jovem ou de uma pteridófita jovem, tá bom? Que vai virar uma adulta, e aí depois os esporófitos vão liberar os esporos, e assim por diante, completando aqui o ciclo, maravilhosamente lindo, legal demais, beleza? Tranquilo? Então vamos lá para o próximo tipo de planta, que são as gimnospermas, tá? Nas gimnospermas, a gente já tem uma diferença bem grande, tá? Da reprodução das outras duas. Nas briófitas, a gente viu aqui, ó, esporófito, né? Gametófito masculino e feminino. Para poder ocorrer a fecundação, a presença de água. Aqui nas pteridófitas, a gente tem os esporos, primeiramente, depois o gametófito, também na presença de água para haver fecundação, e aí uma nova planta, tá bom? Já nas gimnospermas já são árvores de grande porte, tá? Que já possuem caule, vasos condutores de seiva, raízes e folhas, tudo completo, toda completinha. Só que as gimnospermas, elas não possuem flor, tá bom? E nem fruto. O que a gimnosperma possui são estruturas chamadas de estróbilos. Professor, o que diabo é isso, professor? Estróbilo, é um nomezinho engraçado, mas é. Que são essas estruturas aqui, ó, que aqui na imagem estão chamando de cone, tá? Esses estróbilos, eles são os gametófitos. É quem vai produzir ali o gameta masculino e o feminino. Então a gente tem os estróbilos, cone masculino, e o estróbilo, que é um cone feminino. Isso aqui ele pode existir no mesmo galho da árvore, tá bom? Então tu pode ter no mesmo galho um cone masculino e um cone feminino. Ou tu pode ter um cone masculino em um galho e um cone feminino em um galho diferente. Mas notem que tudo já na mesma planta, tá bom? E o que acontece aqui? Como a planta é grande, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Como a gente tem aqui a presença desses estróbilos, a gente tem uma coisa, né? A gente tem aqui uma situação chamada de flor feia. Por que flor feia? Esses estróbilos aqui, geralmente eles são confundidos em algumas plantas gimnospermas com flores e até mesmo frutos, tá bom? Só que eles não são, tá?
E a gente chama isso aqui de situação da flor feia por quê? Porque eles não atraem nenhum tipo de agente polinizador. Se ele não atrai agente polinizador, a gente chama de situação da flor feia, porque não atrai agentes, entendeu? Então vamos lá. Guardem isso aí na cabeça de vocês, situação da flor feia. No caso aqui das gimnospermas, a gente já tem uma segunda diferença. Aqui os nossos esporos, tá, vão ser os grãos de pólen, tá bom? E os grãos de pólen das gimnospermas, eles possuem essas aletazinhas aqui, que são estruturas especiais que facilitam que esses grãos sejam levados pelo vento. Lembra que eu disse que a situação da flor feia por quê? Porque não atrai nenhum agente polinizador. Se não tem agente polinizador, algum animal, algum ser vivo que facilite a polinização dessa planta, a gente tem aqui, né, uma adaptação, que é essas aletas, fazendo com que o pólen seja carregado pelo vento, tá bom? Então bem aqui, ó, no cone masculino, no estróbilo masculino, a gente vai ter a produção do grão de pólen. Esse grão vai ser carregado pelo vento até entrar em contato, né, e pela sorte, com o cone feminino, ou estróbilo feminino, e entrar em contato aí com o gameta feminino aí do cone feminino, que é a oosfera. Quando esse pólen entra em contato com a oosfera do cone feminino, a gente tem a fecundação, tá bom? Depois da fecundação a gente tem o embrião aqui, que já é a semente, a fase da semente, e aí essa semente, quando em um local propício, na natureza, dá origem a outra plantinha, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Bem simples aqui, ó. A planta, ela possui os dois gametas, tá? A gente tem um cone aqui masculino e um cone feminino. Ah, detalhe, tá? Esqueci de explicar isso aqui para vocês. Essa fecundação aqui pelo vento, que eu acabei de explicar, ela pode ocorrer de uma planta para outra, tá bom? Então, o gameta masculino de uma planta da mesma espécie pode acabar sendo levado pelo vento e acabar no cone feminino de uma outra planta, tá? Fazendo aí o mesmo tipo de reprodução, mesma coisa. Mas isso também pode ocorrer numa planta só, tá bom? Então vamos lá. O estróbilo masculino produz o grão de pólen, que é carregado pelo vento, que chega até o cone feminino, entra em contato com a oosfera, né, que é o óvulo do cone feminino, e aí a gente tem a fecundação. Depois da fecundação a gente tem o embrião e a semente, e aí uma nova planta. Lembrando que essa planta aqui, ela não tem fruto, tá bom? Então vamos lá. A gente vai agora para as angiospermas. Nas angiospermas, o que a gente tem de diferente das gimnospermas? As angiospermas, elas já são plantas que possuem flor, né? Então a reprodução delas vai ser um pouquinho diferente, e também são plantas que, na maioria dos casos, elas dão fruto, tá bom? E esses frutos são resultado da fecundação, da reprodução que essas plantas fazem, tá bom? Então vamos lá para angiospermas. Mas antes da gente ver a reprodução das angiospermas, a gente precisa entender um pouco da estrutura da flor. E para isso eu coloquei essa imagem aqui para vocês, tá? Na flor, olha só, interessante. Nas gimnospermas, a gente tem duas estruturas diferentes. Uma para produzir cada tipo de gameta, beleza? A gente tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que podem estar na mesma planta ou em plantas diferentes, tá bom? No caso das angiospermas, toda a estrutura de reprodução está na flor, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. A parte masculina da flor, que é essa parte aqui, ó, que é o estame, onde fica aqui o filete e a antera, também pode ser chamado de androceu, tá bom? Já a parte feminina, que é essa parte aqui do meio, ó, onde a gente tem o ovário, dentro do ovário a gente tem o óvulo, pode ser chamado de pistilo ou gineceu, tá bom? Então notem que todo o
sistema reprodutor da planta da angiosperma está todo na flor. Então é por isso que a gente parte ali naquela hora da reprodução entre plantas que possuem flor e plantas que não possuem flor. Porque as plantas que possuem flor, todo o sistema de reprodução está aqui, ó, num canto só. Enquanto nas plantas que não possuem, que a gente estudou agora há pouco, eles são separados, tá bom? Sejam em duas plantas diferentes, sejam na mesma planta através dos esporos, ou seja, na mesma planta, em estróbilos ou em plantas diferentes, tá bom? No caso aqui das angiospermas, a gente tem a antera, onde nesse lugarzinho aqui da antera, a gente vai ter a presença do pólen, ó, grão de pólen na antera, tá bom? Na antera a gente tem um grãozinho de pólen. Esse grão de pólen é o que? O gameta masculino, tá bom? Já aqui na parte feminina, no gineceu, a gente tem o estigma, essa partezinha aqui de cima, essa abertura. A gente tem o estilete, que é esse canalzinho aqui. Bem aqui do lado que é melhor explicar. O estilete, que é o canalzinho. E bem aqui a gente tem o ovário, ó, essa partezinha mais arredondada. Dentro dele, a gente tem um óvulo, que tem que ser fecundado pelo pólen para poder haver aí a reprodução, né? Para poder haver um embrião. Aqui já é o caso da flor bonita, é o caso da situação da flor bonita. Por quê? Porque assim como nas gimnospermas, lembra que as gimnospermas, o grão de pólen da gimnosperma ele tem essas aletas aqui para ser carregado pelo vento. Nas angiospermas não existe essa aleta, tá bom? Então o pólen da angiosperma ele não pode ser carregado aí pelo vento da flor para o vento, aí o vento carrega, cai em outra flor e fecunda. Não, tá bom? Existem casos de o vento bater, a água bater, né, na flor e esse grão de pólen entrar, conseguir chegar aqui ao ovário, tá? Bater aqui no estigma, cair aqui dentro, chegar até o ovário. Existe esse caso, existe sim, com certeza. Só que o caso mais comum que a gente vê na reprodução das angiospermas é a presença de agentes reprodutores. O que são esses agentes reprodutores? São animais, seres vivos, que ajudam na reprodução dessas plantas. Tá? Então, esse é o caso da flor bonita. Porque nas angiospermas, a flor, além de ter um aspecto bonito, ó, você pode notar aqui que ela já é literalmente uma flor bonita, né? Existe a presença realmente da flor. Aqui no estigma, nessa partezinha aqui em cima, ó, do estigma, essas plantas, elas apresentam uma substância química repleta de açúcares, de diferentes tipos de açúcar, tá? Que é chamado de néctar. Esse néctar ele atrai vários tipos de animais, insetos principalmente, para que esses insetos se alimentem desse néctar, assim facilitando a reprodução da planta, tá? Porque o inseto vem, ele pousa aqui na flor da planta, se molha todinho e se mela todinho de pólen, e aí ele vem direto para o estigma, atrás do que? Do néctar, e aí acaba deixando o pólen aqui em cima. E aí a reprodução acontece. Um caso muito interessante disso, tá aqui, ó, a abelha. A abelha ela pega o néctar da flor, da planta, para fazer o que? Mel. E para pegar esse néctar, ela precisa pousar na folha, ela precisa dar uma mexidinha ali no negócio, ela fica repleta de pólen, olha só os grãozinhos de pólen aqui nela, e acabam facilitando a reprodução. Então a abelha ela é um agente reprodutor das angiospermas, tá bom? Ficou entendido? Então show de bola. Então esse é o caso da flor bonita. Ah tá, além disso aqui, a flor ainda tem, algumas flores ainda tem cheiro, né? O cheiro bom, que é para atrair. Às vezes você mesmo vai dar uma cheirada, uma cafungada na flor, acaba ali batendo ela no teu rosto e facilitando essa reprodução aqui, tá bom? Então vamos lá. O ciclo de reprodução delas é bem simples, tá bom? Não tem nada de muito diferente não. A gente tem aqui, ó, o sistema reprodutor inteiro na flor. A gente tem o grão de pólen que sai do antero, entra aqui no estilete aqui, ó. Pega aqui no estame, vem para o estilete, chega até o ovário. Aqui no ovário o pólen entra em contato com o óvulo. Nesse momento a gente tem a fertilização, a produção do zigoto, do embrião, né, que gera semente.
E no caso das angiospermas, fruto, tá bom? Professor, o que é o fruto? Aqui, ó. Quando acontece a fecundação, olha só, veio a abelha, pousou ali, pegou o néctar, fecundou a flor. Quando o pólen entra aqui no estigma e desce até o ovário, e o grão de pólen entra em contato com o óvulo, tá? Toda essa estruturazinha aqui ao redor da planta, ela murcha, ela seca, tá? E o que vai se desenvolver? Apenas o ovário aqui, ó. Todo esse ovário aqui ele vai se desenvolver e dar origem à semente. Em alguns casos, tá? Em muitos casos, no caso das angiospermas, essa parte do ovário aqui, ele recebe nutrientes das plantas e cria o que a gente chama de fruto, tá bom? Bem aqui, ó, fruto. E no caso ainda das angiospermas, a gente tem a presença de dois tipos de frutos diferentes. Isso aqui é uma curiosidade, tá? A gente tem os frutos verdadeiros e os frutos falsos, tá bom? Nesse caso aqui que eu expliquei para vocês, ó, que o ovário ele se torna, né, aqui o fruto com a semente dentro, é o caso de uma fruta verdadeira. No caso das frutas falsas, o que se torna o fruto já não é mais o ovário. O que vai se tornar o fruto ou é o receptáculo da flor, essa partezinha aqui de baixo, tá bom? Ou até mesmo essa partezinha aqui do caulezinho da flor, tá bom? Essa partezinha aqui, ó. Como é o caso, né, do nosso querido e amado caju. O caju ele é uma fruta falsa. Por quê? Porque você não encontra a semente dentro do caju, dentro do fruto do caju. Você tem aqui o fruto e a semente está onde? Embaixo. Tá bom? Porque você, na flor do caju, você tem a fecundação. O ovário ele vai virar castanha. Né? O óvulo fecundado pelo pólen vai virar castanha. E o fruto ele vai vir depois. Vai ser formado aqui pelo receptáculo da flor, que é essa partezinha aqui de baixo. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem a castanha e aqui a gente tem o fruto do caju. Tá certo? Quando você vai plantar um cajueiro, você não usa castanha? Então, você não vai plantar a carne do caju, que não vai dar nada, né? Então, vamos lá. Então, isso é a diferença. Uma outra curiosidade interessante é que a gente se alimenta bastante de frutos e a gente nem sabe disso. Quando, por exemplo, tomate. Tomate ele é uma fruta, né? Ele é um fruto. Por quê? Porque ele tem a semente ali dentro dele. A abóbora também, o pepino, tá bom? Todos eles são frutos. Tá, professor, e os vegetais? O que é um vegetal? O vegetal é outras partes da planta que também são comestíveis, como por exemplo as folhas, no caso do alface, tá bom? A cenoura, no caso da raiz, né, que a cenoura é a raiz da planta, e assim por diante, tá bom? Só para curiosidade de vocês, tá certo? Então vamos lá. Que a gente já viu. Ó, reprodução sexuada. Na maioria das espécies apresentam sementes, estas ficam protegidas pelo fruto, né? Que é o exemplozinho aqui, ó. Vale destacar que existem plantas que produzem sementes, mas não frutos. A gente já viu já. Independente de ter fruto ou não, quando a planta se reproduz por semente, estamos falando de uma reprodução sexuada, coisa que a gente já acabou de ver ali atrás, né? Então vamos lá. Agora a gente vai para a reprodução assexuada, que é a reprodução sem a presença dos gametas, tá bom? Em reprodução assexuada a gente pode destacar o caso do bambu, que ele se reproduz por brotamento. Então a gente tem um bambu, esse bambu produz um broto e esse broto vira outro bambu, tá bom? Aqui é o exemplozinho do bambu, as fotinhas para vocês. Os outros tipos de reprodução sexuada é mais a reprodução com interferência humana, que é o que a gente vai ver agora, como a divisão de touceira ou propagação vegetativa, tá bom? Propagação vegetativa ou divisão de touceiras. Isso aqui acontece naturalmente, tá? Só que o que é interessante é isso aqui, ó.
Para divisão de touceiras ou propagação vegetativa, a gente precisa de dois tipos de caules especiais. O primeiro deles é o rizoma. Tá? O rizoma ele é um tipo de caule que cresce na horizontal, debaixo da terra. Tá? São caules subterrâneos que crescem embaixo da terra como se fosse uma raiz, só que ele é um caule. Tá bom? Então ele cresce na horizontal, como é o caso aqui, ó. E quando ele cresce, ele tem em alguns pontos dele gemas, e essas gemas elas têm capacidade de dar origem a uma nova planta e novas raízes. Então, um exemplo aqui da figura A que vocês estão vendo, ó, várias plantinhas no mesmo caule, tá bom? Então isso é um rizoma. E a gente tem também o estolão ou estolho, né, que é a mesma coisa do rizoma, só que ele cresce em cima da terra. Tá? E para isso eu peguei uma fotozinha como exemplo para vocês aqui da morangueira, né? O pé de morango. A gente tem aqui o pé de morango. Você pode ver aqui um estolão ou um estolho, tá bom? Que é um caule da planta, só que ele cresce por cima da terra. E aí, ó, ele dá origem a outra planta, essa daqui dá origem a outra planta e assim por diante. Se a gente cortar bem aqui, ó, né, um corte aqui e outro aqui, essa planta vai continuar vivendo. Essa daqui também. E essa aqui também, tá bom? Então isso aqui é uma reprodução sexuada de divisão de touceiras ou propagação vegetativa, tá bom? Outro tipo de reprodução assexuada é o da estaquia. É o mais simples de todos. Consiste em você cortar um pedaço da planta, do caule da planta, plantar ela em um vaso ou em algum local propício, e essa estacazinha que você cortou vai dar origem a uma outra planta, tá bom? Com o mesmo material genético da planta que você tirou. Então vai ser exatamente a mesma planta, tá bom? Aqui, ó, um exemplozinho, tá? Bem simples. Isso aí vocês já fizeram muito, ou pai e mãe de vocês já viram o pessoal trazendo uns pedaços de planta pela planta, uns pedaços de galho de planta, de coisa para plantar. É a estaquia, tá bom? Outro tipo de reprodução sexuada, e o que eu mais gosto, o mais interessante, é o da enxertia, né? Ele consiste em você pegar um pedaço de uma planta, cortar e encaixar no pedaço de outra planta, tá bom? O caule implantado é denominado enxerto ou cavaleiro, né? Comumente falando. E o caule com raiz, ou seja, o caule que vai estar fixado ao solo, que servirá de suporte ao enxerto, é chamado de porta-enxerto ou de cavalo. Isso aqui é muito usado, cara. Muito usado pelo pessoal para criar plantas híbridas, né? Vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que no quintal da casa dele, eu queria muito ter ido lá poder tirar uma foto para vocês, para mostrar aqui, mas aí devido à quarentena não tá dando certo não. Lá no quintal da casa dele, o tio dele trabalha com esse negócio de enxertia, de fazer enxerto, e ele produziu lá no quintal da casa desse meu amigo um pé de laranja, onde metade desse pé de laranja, dessa laranjeira, dá tangerina, e a outra metade da laranja. Tudo através do quê? Da enxertia. Ele enxertou um pedaço de pé de tangerina naquele pé de laranja, aquela parte ali cresceu, se tornou um pé de tangerina, e o restante continuou sendo pé de laranja. Então isso é muito interessante, é muito legal. E a enxertia também serve para a criação de diferentes tipos de frutos, tá? Literalmente hibridizar aí as plantas, tá bom? A gente tem aqui um exemplo aqui da enxertia, ó, fazendo um enxerto, tá bom? Como você pode notar que é um enxerto. Enxerto, porta-enxerto, tá bom? E, sem mais, galera, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Caso vocês tenham interesse em procurar sobre enxerto, procurem no YouTube, tá? Tem muita coisa legal lá sobre a enxertia. Vocês vão poder ver muitos tipos de plantas que foram literalmente criados ali através da enxertia, tá bom? Plantas que dão até 3 tipos de frutos diferentes, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela atenção. E é isso aí, galera.
Até a próxima!